Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendemos mais sobre a palavra de Deus e estamos fazendo isso no livro de Neemias, no capítulo de número 1, dos versos 1 ao verso número 4. E aí nós estamos falando aqui nessa série de devocionais e de mensagens sobre uma pergunta que Neemias faz ao alguém que visitava ele, vindo de Judá, a cidade de Suzã. Ele pergunta como estavam os judeus e como estava Jerusalém. E a resposta daquele povo, daqueles amigos, é de que o povo que estava lá estava em grande miséria e humilhação. E aquela resposta, ela tocou o coração de Neemias. E Neemias ficou preocupado com aquele povo, preocupado com aquela cidade. Mas ele não apenas se preocupou e não fez nada. Neemias se preocupa e faz alguma coisa. E o que é que Neemias faz? Capítulo de número 1, verso número 4, diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Aí veja agora o que ele faz. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. As nossas preocupações com as pessoas ou com aquilo que nós ouvimos sobre as crises e dificuldades das pessoas devem ser compartilhadas com Deus em oração. É isso que Neemias está nos ensinando. Neemias ouviu as notícias sobre Jerusalém, ele sentou, ele chorou, ele lamentou, mas não parou por aí. Ele jejuou, ele orou diante de Deus. E essa é uma das grandes lições de Neemias para nós. A primeira resposta de Neemias às ruínas não foi administrativa, ela foi espiritual. Ele não começou fazendo alguma reunião, ele não começou elaborando um projeto, não começou procurando trabalhadores, ele começou orando. Isso é muito importante porque quando enxergamos problemas, a nossa tendência pode ser imediatamente procurar uma solução humana. Queremos resolver, queremos organizar, queremos encontrar culpados, queremos dizer o que precisa ser feito, mas Neemias, ele nos ensina que existem situações que precisam primeiro ser levadas para Deus. Aliás, todas as situações, em primeiro lugar, nós devemos contá-las a Deus. Nós precisamos levar para Deus. A preocupação com a igreja, ela não deve produzir apenas uma reclamação. A preocupação com o nosso irmão da igreja não deve produzir reclamação. A preocupação do pai com o filho não deve produzir apenas reclamação. Você está preocupado com o seu filho, preocupado com a sua esposa, preocupado com o seu marido, preocupado com o seu dia a dia familiar? Leve isso para Deus. Conte para Deus. Nós precisamos orar. A preocupação, ela deve produzir oração. Existe uma grande diferença entre reclamar das coisas ruins, das situações difíceis e orar por causa dessas situações. Reclamar nos coloca como crítico. Orar nos coloca diante de Deus. Reclamar frequentemente aponta para os outros. Orar começa tratando o nosso próprio coração. Neemias poderia ter falado sobre Jerusalém com muitas pessoas, mas antes disso, ele falou sobre Jerusalém com Deus. Olha só, ele nos ensina um princípio muito precioso, né, gente? Quando percebemos uma dificuldade na família, ore, devemos orar. Quando percebemos uma dificuldade na igreja, devemos orar. Quando enxergamos alguém sofrendo, devemos orar. Quando percebemos uma área que precisa ser reconstruída em nossa vida ou na vida de alguém, nós devemos orar. Antes de perguntar o que podemos fazer, precisamos perguntar o que Deus quer fazer nessa situação. Observe que toda reconstrução começa de joelhos. Talvez Deus tenha permitido que você enxergasse determinada necessidade naquele irmão, não para que você apenas se preocupe, mas para que você comece a orar por essa pessoa. Então, hoje, transforme a sua preocupação em oração, junto comigo. Senhor, ensina-me a levar a Ti aquilo que vejo e que me preocupa. Que eu não seja alguém que apenas reclama, Senhor, das ruínas, mas alguém que intercede por elas. Começa, Senhor, a reconstrução
em mim e por meio de mim, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Usa-me para cuidar daqueles que estão à minha volta. Usa-me, Senhor, para cuidar da minha família. Usa-me, Senhor, para cuidar dos meus amigos. Usa-me, Senhor, para cuidar dos meus vizinhos. Usa-me, Senhor, para cuidar da tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.